presidente. Muito obrigado. Os meus cumprimentos, inclusive, em relação aos requerimentos que Vossa Excelência encaminha agora. Senhor Roberto, para que fique claro, o senhor já está aqui algumas horas nesta comissão, mas para que fique claro, o senhor hoje, na FIBBank, o senhor é diretor-presidente, o senhor não é sócio da empresa ou o senhor é sócio da empresa? Apenas diretor-presidente, um funcionário. Então, o senhor não tem sociedade com a empresa. Nessas demais empresas... Não, ele não é sócio da empresa, ele é diretor-presidente da empresa, ou seja, ele é um funcionário da empresa, ok? O senhor também participa, aí agora, como sócio na empresa Oxy Business Consultoria, ok? Confere. Também numa barbearia, que é a Barber e eu acho que deve ser Cooperação, sei lá, Barbearia Limitada. Também o senhor integra e é sócio também na Trade Fair, Importação e Exportação Limitada, é isso? Sim. Nessas demais empresas, o senhor também tem rendimentos mensais? A Trade Fair, ela está inativa, baixada. A Ox Business, ela está inativa. E a barbearia, apesar de em funcionamento, eu não tenho retirada alguma. Ou seja, hoje o senhor recebe apenas o valor de R$4.000 e mais alguma participação no FIBBank. É isso? Assim como eu me comprometi com essa comissão, eu vou fazer o apontamento de todos os meus recebíveis. Não, mas só me diga, não precisa dizer o valor, não. O senhor recebe, além dos R$4.000, o senhor tem outra participação também junto à FIBBank, é isso? Ou o senhor não tem nenhuma participação, já que o senhor não é sócio dela? Remuneração variável. Remuneração variável que o senhor vai informar a esta comissão. Senhor Roberto, veja bem, a gente percebe, então, claramente que o senhor funciona como alguém que assume os problemas da FIBBank, ou seja, o senhor ali uma espécie, durante toda a nossa caminhada, eu começo a perceber isso, é como se fosse um teste de ferro ali, o senhor assume a responsabilidade de uma empresa que tem, no seu capital social, um valor bilionário, maior do que uma grande maioria esmagadora das empresas no Brasil. E que aqui, num depoimento, no dia 12 de agosto, o deputado Ricardo Barros, ele diz o seguinte, quando se referia a Marcos Tolentino. Marcos Tolentino é um amigo pessoal, dono da Rede Brasil Televisão. Eu tenho rádio há 40 anos e sempre nos encontramos nos eventos de radiodifusão em todo o Brasil. O líder do governo, Ricardo Barros, é amigo pessoal do Tolentino, que tem uma relação direta com a FIBBank. Eu pergunto ao senhor, o senhor teve encontros ou o senhor tem alguma relação com o líder do governo, Ricardo Barros? Nenhuma. O senhor nunca falou com ele? Não, senhora. Nunca reuniu com ele? Não, senhora. Nós não vamos encontrar no seu telefone conversas ligadas a ele? Fique à vontade. Em relação ao Tolentino, como é a sua relação com ele? O senhor tem conversas com ele, tem encontros com ele? Tenho conversas com ele, já que o FIBBank também fornece garantias a processos que ele é o autor. Ou seja, a FIBBank, que tem tudo que nós já levantamos aqui do ponto de vista de sociedade, de participação, e aí em cima de uma situação extremamente, eu diria, fake, porque os dados não são compatíveis com a realidade. A gente vê muita fragilidade, não é? De forma muito precária, na verdade, tanto a montagem da empresa quanto o patrimônio da empresa, absolutamente precário. São empresas que não existem, volumes financeiros que não existem, quer dizer, dados que são questionados e aí claramente, na verdade, fraudados pelos dados e documentações que nós temos até o presente momento. E um dos sócios da empresa é exatamente filho de um ex-sócio do Marcos Tolentino. E aí a gente começa a ver, senhor Roberto, uma relação. Você tem aqui o quê? O FIBBank, que dá uma carta-fiança para uma empresa, que é a Precisa, no dia 17 de março, ou seja, ela dá uma garantia para uma empresa dias depois que essa empresa já fez um contrato com o governo federal, em tese, com uma garantia, que teria sido dado pela sua empresa. Você vê tudo errado, prazos, documentação,
que, aliás, nem que ela fosse dada antes, ela não estava dentro da legislação que o Ministério da Saúde, na verdade, oferece. E aí a pergunta, na verdade, que a gente faz, como o Ministério da Saúde admitiu esse tipo de garantia? Como o Ministério da Saúde admitiu empenhar um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais com uma empresa cuja garantia está totalmente em cima de documentos e de questões precárias, aliás, até fraudada, porque você tem uma carta garantia que vem depois da data do contrato. Eu pergunto ao senhor, nesse intervalo de tempo, não foi questionada, por exemplo, pelo próprio Ministério da Saúde, a empresa de vocês, acerca dessas garantias? Em nenhum momento ninguém do Ministério da Saúde procurou a empresa? Nunca tivemos contato com o Ministério da Saúde. Nenhum documento de vocês nunca foi questionado? Nenhum. Ou seja, o Ministério da Saúde admitiu todos os documentos que vieram de vocês. E aí o que é que você tem diante disso? Uma empresa precisa que teve o seu contrato assinado por quem? Por Roberto Dias, que é um apadrinhado do Ricardo Barros, que é exatamente o líder do governo. Então você vai vendo, na verdade, que tem uma coisa relacionada com a outra. A taxa que a Precisa pagou à Fibbank para essa garantia foi de fato de 350 mil reais ou foi um outro valor? Na realidade, 500 mil reais, sendo a entrada 350 mil reais. A segunda seria 30 dias após. Ou seja, vocês receberam o valor de 350 mil reais. Foi creditado na empresa de vocês. Sim, senhora. Agora, veja bem, a empresa de vocês tem hoje uma ação na Justiça que é feita pela construtora GCI, que ela faz um pedido de 831 mil reais. Eu tenho conhecimento, naturalmente, dessa ação, né? Que faz aí um pedido de 831 mil reais em relação à Fibbank, exatamente por irregularidades. No processo de execução, olha só como ele se refere ao Tolentino. O Marcos Tolentino é um articulador tarimbado e profissional de uma série de fraudes e golpes, que tem como finalidade lesar terceiros de boa-fé em benefício próprio, que usa suas empresas com desvio de finalidade e confusão patrimonial. De fato, uma verdadeira confusão patrimonial. Criou uma rede de empresas e negócios especializadas em enganar, principalmente firmas que tenham dívidas em aberto perante o fisco e que estejam em busca de garantias para serem apresentadas em processos administrativos ou judiciais iniciados pela Fazenda Pública. E aí vem falando uma série de situações e diz o seguinte: Marcos Tolentino é titular de sem número de sociedades empresariais. Nem todas estão formalmente em seu nome. Diversas delas encontram-se registradas em nome de pessoas próximas a ele, como seu sogro, sua sogra, sua esposa, seu irmão, ou até outras pessoas próximas que ele representa. Na verdade, a ação na Justiça mostra o verdadeiro emaranhado de empresas, reunindo toda a família dele, de sogro, mulher, pai. É uma coisa extremamente complexa. E no meio de toda essa complexidade, fraude. E no meio de toda essa complexidade, golpes. E o pior, sabe, senhor Roberto, é dando garantia para comprar aquilo que era a esperança do povo brasileiro, que era a vacina. Eu quero dizer para o senhor que o senhor aqui, na verdade, deveria aproveitar essa oportunidade, senhor Roberto, para falar a verdade. Porque, veja bem, aqui nós estamos aprofundando a investigação. E, como eu disse, o senhor me parece um testa de ferro. A empresa não é sua, a movimentação é milionária, buscando, inclusive, recurso público para isso. E, no final das contas, eu não sei se essas pessoas vão fazer com o senhor o que o senhor está fazendo com elas, porque o senhor está protegendo claramente, porque o senhor Marcos Tolentino, que é o dono desta empresa, que, aliás, está ancorado pelo Ricardo Barros. É por isso que veio tudo de qualquer jeito, sabe? Foi colocado tudo aí com números exorbitantes. Aquela coisa, eu tenho um costa quente, vai me ajudar, vai me ancorar e não vai acontecer nada comigo. É exatamente isso que está acontecendo. Mas, ao final de tudo isso, porque no aprofundamento da investigação, eu tenho plena convicção que eles não farão o mesmo com o senhor. Porque quem ganha 4 mil reais, quem não tem participação societária,
mas que está na linha de frente de tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma. O senhor se permite ser usado. O senhor se permite ser instrumentalizado. E o senhor não é mais uma criança. Como o senhor não é mais uma criança, o senhor também será responsabilizado por tudo isso. E quero finalizar dizendo que o nome desta empresa é um escárnio à população brasileira. Quando uma empresa, ela cria no seu próprio nome, um nome que na gíria americana é mentira, ou seja, é uma empresa fake, com uma garantia fake, com uma vacina fake que não viria com a Precisa, diante de um governo que também é fake. Porque, infelizmente, o que esse governo deveria fazer para a população brasileira não fez. E, infelizmente, não está fazendo, que é exatamente buscar vacina para a população brasileira. O tempo aqui desta CPI está finalizando, porque os nossos prazos, de fato, estão acabando. Mas a gente já conseguiu, e eu diria hoje, já conseguiu cumprir um grande papel para a população brasileira, porque a gente conseguiu obstruir exatamente esse derramamento de dinheiro público para buscar o que não viria para o Brasil, que era a vacina. Foi assim com a Covaxin, porque fecharam um volume financeiro e não entregariam. Foi assim com o caso lá da Davat, que se responsabilizou, estava buscando ter 400 milhões de doses, vendendo negociando $1 por cada vacina e que não entregaria. Foi o caso que a gente acompanha agora recentemente na CanSino, uma vacina 70% mais cara do que as outras de mercado. E diante de um cenário que provavelmente também não entregaria, porque também vinha sendo investigada na falso negativo, ou seja, as empresas frágeis, precárias, com documentação totalmente irregular, eram a prioridade deste governo. As outras que tinham prioridade absoluta e que tinham reconhecimento internacional, como foi o caso da Pfizer, foi colocado para segundo plano e não foi dado a ela prioridade. Essa é a situação, infelizmente, do nosso cenário nacional e a situação, infelizmente, deste governo em relação ao enfrentamento da pandemia diante de 575.827 mortos no Brasil.